Após a expressiva vitória em La Paz diante do Bolívar e 40 mil torcedores e superando inclusive a natureza da altitude, 3.600 metros, o Internacional retorna a Porto Alegre e agora foca no Campeonato Brasileiro. Quem tiver disposição vai atuar no final de semana sim, mas claro, sem esquecer do Bolívar e o confronto de volta das quartas de final da Copa Libertadores. O Internacional quer sair de perto do Z4 para dar não só a tranquilidade no restante da temporada, mas principalmente confiança ao seu torcedor. A gente vai falar sobre todos esses bastidores desde a Bolívia. Agora, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Bora lá, vamos falar do Internacional. Tem muita coisa pra gente trabalhar aqui, principalmente os bastidores, agora já pela manhã, né? Porque eu tô aqui no aeroporto de Viro, em Santa Cruz da La Sierra, onde daqui a pouquinho o Internacional já embarca para Porto Alegre. E eles vão direto. Eu ainda vou até São Paulo, de São Paulo vou a Porto Alegre, tenho um bom translado pela frente ainda. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, deixa teu like, ativa a notificação também, porque a gente ainda não terminou a cobertura, né, do Internacional na Bolívia. Tem muito bastidor pra gente falar, beleza? Também não te esquece que a KTO.com é a minha grande parceira aqui e pode te dar 20% de free bet no teu primeiro depósito se tu usar o cupom ERNEST. Ontem, por exemplo, eu estava confiante no Inter, vocês sabem disso, eu falei durante toda a semana aqui, o Internacional, botei 2 apostas no Internacional, tá? E levei as 2. Então, faz a mesma coisa e bota os pilinhos no bolso, beleza? Vamos lá, a gente assim, ó, é claro que ontem a euforia falava mais alto, a gente estava todo mundo numa rotação lá em cima, né, por conta da vitória de 1-0 expressiva, com uma atuação não só apenas tática e técnica muito boa, mas madura, inteligente. Só que assim, tem o Campeonato Brasileiro agora e o Internacional tem que trabalhar para se afastar do Z4. Hoje ele tem 3 pontos de diferença para o Santos, que é o primeiro, né, o 17º ali, e não pode fazer com que a campanha da Libertadores seja prejudicada por conta disso, né? Claro que a vitória expressiva diante do Bolívar, 40 mil torcedores, 3.700 metros de altitude, tudo mais que a gente já falou aqui ao longo de toda a semana, ela é expressiva, ela dá confiança, ela faz com que o torcedor também acredite que é possível algo mais da temporada. Mas essa pontuação no Campeonato Brasileiro, essa tabela do Campeonato Brasileiro incomoda demais os dirigentes do Inter. E aí aqui ficam os bastidores do que a gente conversou ao longo aqui do período, né? Desde domingo até agora essa quarta-feira aqui na Bolívia. Ó, o Inter tinha o projeto Libertadores, né? Se dá para dizer assim. Como o Inter viu que, olha, para chegar na Bolívia e jogar de igual para igual, a gente tem que ser não só inteligente e tudo mais que a gente já falou nos outros conteúdos, o Inter sabia que precisava deixar os jogadores descansarem, os jogadores com o pulmão, né, com a vitalidade um pouco mais elevada do que o natural, que o normal. O Eduardo Cudê, inclusive, ontem, na pergunta que eu fiz para ele na coletiva, chegou a dizer que o Alan Patrick tinha a chance de não atuar, porque ele nunca tinha atuado aqui na altitude, não se sabia qual era, por exemplo, o efeito que a altura poderia causar nele, então tinha muita incipiência ainda se ele ia ser ou não o titular. E aí me parece que seria o Maurício, pela leitura não só das palavras do Cudê, mas também dos bastidores depois. Só que daí decidiram pelo Alan Patrick, o Alan Patrick fez uma partidaça, né, o resto é história. Então, fica a lição, né, de que tem uma galera, inclusive, assim, ó, tem uma galera que também dizendo assim, mas tem que ter planejamento também no brasileiro. Só que o planejamento do brasileiro estava ligado no planejamento da Libertadores. Eu expliquei isso durante a semana. Eu tentei mostrar para vocês que existia um pensamento lógico. Se passar do Bolívar, tem tempo em setembro para descansar, para arrumar taticamente, tecnicamente e tudo mais. Se não passar, tem tempo em setembro para melhorar taticamente, melhorar fisicamente, melhorar tecnicamente, para continuar um campeonato brasileiro e fazer com que o Internacional saia das últimas posições. Inclusive, tem uma pessoa muito importante do vestiário que disse o seguinte: te prepara que depois do Bolívar nós vamos com o time titular ou com
praticamente 80% sempre do time titular, e nós vamos buscar muito próximo ainda de um G6 ou até um G7, porque a tendência é, né, que um dos 6 primeiros colocados ganhe de repente Copa do Brasil, ganhe de repente até mesmo até na parte na galera da Sul-Americana, né, daqui a pouco pode ter alguma mudança ali, enfim, vai ser um G7. Tá? A direção do Inter tem essa convicção. Então já fica também esse último bastidor aí antes do jogo contra o Bolívar. O jogo contra o Flamengo no sábado agora é o seguinte, ó, a tendência é que sejam 80% titulares. Mesmo com o jogo no final de semana, mesmo com o jogo na terça-feira, melhor dizendo, o Internacional vai colocar jogadores com mais envergadura técnica do que os reservas. Isso não significa que, por exemplo, o Gabriel é menos que o Johnny, ou que o Bruno Henrique é menos que o Arangues, mas a ideia do Inter é trazer novamente o que tem de melhor para o Campeonato Brasileiro. É claro, o Inter não vai descuidar da terça-feira porque, primeiro, não está nada ganho. Não está nada ganho. Esse, inclusive, é o pensamento de dentro do vestiário. Não há nada, não há nenhuma garantia de que o Internacional está na semifinal. O Inter carimbou o passaporte, botou de repente ali, ó, meio carimbo, né, no passaporte para a semifinal. Mas que precisa confirmar dentro de casa. Não adianta nada ganhar na montanha, não adianta nada fazer história aqui. Só para ter uma noção, tá? Fazia mais de 20 anos que o Bolívar marcava gols em todos os jogos de Libertadores em que atuou aqui em La Paz. E pela primeira vez o Bolívar não marca, já quebrou um tabu, né, vamos dizer assim, o Internacional quando faz o 1-0 ali, ou o clean sheet. Então assim, é importante destacar que essa vitória na montanha, ela dá a confiança, mas que não há nada ganho. Na terça-feira o Inter quer a mobilização do torcedor, o Inter quer o foco de que a partida está ali 0-0, né, que 1-0, por exemplo, do Bolívar, e é um jogo recuado, acontece cobrança de pênalti, e aí cobrança de pênalti a gente sabe como é que funciona. Então assim, tem que estar focado ali antes do Flamengo, na questão de 3 pontos, subir na tabela do Campeonato Brasileiro e aí ter um pouquinho mais de tranquilidade. Antes da parada FIFA, que é no feriado do 7 de setembro, o Internacional ainda vai a Goiás, lá no Serrinha, enfrentar o Goiás, né, no dia 2 de setembro. E eu vou estar lá, inclusive. Por isso que eu sempre te peço, te inscreve aqui no canal, porque a gente sempre acompanha o Internacional ao longo aí de todo o Brasilzão e também a América do Sul, claro, né? Faz isso. Deixa teu like, te inscreve, ativa a notificação e vamos junto. Porque sempre tem muita coisa pra gente falar do Internacional. O que tu acha, hein? Tá iludidaço. Eu sei que tu tá iludidaço. Não te faz. Não te faz. Tá? Bota nos comentários aqui, vamos trocar uma ideia ao longo de todo o dia. Eu vou passar o dia todo no aeroporto e a gente vai lá conversar nos comentários. Beleza? E não te esquece, tá precisando de dinheiro? Então no link aqui na descrição tem a Mais Ágil, que pode te ajudar em menos de 24 horas a liberar o fundo de garantia que tu tem lá guardadinho e é teu. Beleza? Forte abraço. Tchau.